Por falar em CPI do Covid, vamos com um comentário do nosso querido Irlânio Cavalcante, que vai falar sobre a CPI da Covid também lá em Brasília, que está dando o que falar. E como está dando o que falar. Vamos lá. Bom dia, Irlânio. Muito bom dia, Moisés Conrado, a todo o seu corpo técnico, aos diretores da TV Diário do Sertão e todos os telenautas, esses que nos acompanham de diversas plataformas. E o Brasil vive a enorme expectativa de ter conhecimento do relatório final da CPI da Covid. A CPI que teve áreas de Big Brother em transmissão ao vivo pela TV e todas as plataformas da internet, e um enorme contingente de pessoas que acompanhavam o desenrolar dos fatos em clima de tensão, mas também de revelações, dessas que foi uma das maiores tragédias do nosso país, a pandemia. Mas o obscurantismo das condutas de combate à pandemia foi, digamos assim, o pontapé inicial para justificar o seu pedido. Negacionismo da doença por parte do governo, condutas errôneas de tratamento, atraso na compra de vacinas e, acima de tudo, índice de corrupção no trato da aquisição do imunizante. Foi, sem dúvida, um dos temas mais pautados do nosso jornalismo, com repercussão internacional. Embates acalorados entre senadores, tanto da base do governo como da oposição, emparedamento dos depoentes e investigados. O fato é que mais de 600 mil vidas, mais de 600 mil brasileiros perderam a vida, e é preciso apurar responsabilidades. Afinal de contas, cabe ao governo a incumbência de lidar com o enfrentamento dessa tragédia que se abateu sobre o Brasil. É ele, o governo, que possui toda a estrutura para salvaguardar e minimizar os efeitos da pandemia. Cabe a quem de direito fiscalizar essas condutas que podem salvar, mas também que podem matar. E ao que tudo indica, muitas vidas poderiam ter sido salvas, mas não fosse a leniência do governo. Caso o relatório seja aprovado pela maioria dos senadores da comissão, este será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, onde a PGR terá de conduzir as investigações sobre os indiciados, cabendo apreciação também pelo Ministério Público Federal dos Estados, bem como a Polícia Federal e a Receita Federal. E eu diria, até o Tribunal Penal Internacional, se levarmos em conta que houve acusações de crime contra a humanidade. Mas quais são os crimes atribuídos diretamente ao presidente Bolsonaro? Primeiro, crime de epidemia, com resultado de morte, quando no caso de causar ou propagar pandemia. Crime de infração a medidas sanitárias preventivas para quem infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Eu diria que é o caso aí, Moisés, do não cumprimento daquelas regras estaduais que proibiram aglomerações e obrigavam, por exemplo, o uso de máscaras. Aqui em Cajazeiras tínhamos o conhecimento dos protocolos locais e do Estado. Quantas vezes o presidente aglomerava, seja em suas motocicletas, seja nas manifestações promovidas por ele, em que o mesmo não usava máscara, né? E o que é pior, até tirava a máscara de quem estava próximo a ele. Crime de emprego irregular de verba pública contra agente público que o faz de forma irregular. Crime de incitação ao crime de falsificação de documentos particulares. Crime de charlatanismo. Quem não lembra do presidente, ele sendo garoto propaganda da cloroquina sob alegação de cura, de um modo não autorizado
pelos cientistas. Crime de prevaricação, que nesse caso se aplica ao presidente por não fazer algo que deveria fazer, porque buscou outro objetivo. Crime de genocídio de indígenas, que são atos que visam destruir um determinado grupo. Crime contra a humanidade, que se aplica aí no caso de ataques generalizados e sistemáticos contra a população civil. Crime de responsabilidade no caso de atentar contra a Constituição ou individuais e sociais à segurança interna do país. Crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. E eu acho, em particular, esse mais incisivo ao presidente pela omissão, quando ele deixa de agir para impedir o resultado. Mas esse relatório também aponta na direção de ministros, de funcionários dos ministérios, de agentes diversos ligados à logística do Ministério da Saúde, de diretores de casas de saúde que seguiam o protocolo do gabinete paralelo do Palácio do Planalto. Deve incluir também, e certamente, os filhos do presidente, médicos, deputados, enfim, o rol é de nada mais nada menos que 72 pessoas. Foi sem dúvida um trabalho exaustivo essa da CPI da Covid, que requer muito comprometimento, muita responsabilidade e muita veracidade. E, além disso, provas para que não haja suspeitas sobre os objetivos dessas investigações. Porém, é preciso que, da outra parte, haja o mesmo engajamento. Um relatório, Moisés, de milhares de páginas não pode ser ignorado. A logística de um trabalho desse requer, repito, muito comprometimento. E quem primeiro vai recepcionar o relatório é ninguém mais que Augusto Aras da CGU, conhecido como o maior engavetador do Planalto. Então é preciso que a sociedade esteja atenta para que essa mesma sociedade seja reparada de todas as mazelas naturais ou não dessa pandemia. Quanto custa uma vida? Quantas vidas perdidas pela falta da ação pontual por quem de direito? Depois da Lava Jato, fica difícil acreditar nas justiças dos homens desse país. O Brasil não é mais para amadores. A ética passa ao longe de tudo que possa ser razoável. Quando a própria Constituição não passa a ser respeitada, o que dizer das instituições subordinadas a ela? É isso aí. Quero pagar para ver.